Olá, meus queridos amigos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fantasias. Lá no início do século XX, Freud pontuou, entre outras coisas, dentro da psicanálise, a importância de entendermos, de aceitarmos, de compreendermos as nossas fantasias. Chegou a ponto de dizer que era fundamental, né, na saúde mental humana ter fantasias. Num mundo tão doente, e olha que era naquela época, era impossível manter-se são sem fantasias. Mas nós precisamos lembrar que a gente vive uma sociedade, ainda hoje, em 2023, uma sociedade extremamente castradora. Socialmente castradora, religiosamente castradora, filosoficamente castradora. E essa castração, ela age de forma muito pontual, muito categórica sobre a mulher, principalmente. Ao homem é permitido fantasiar, ao homem é permitido imaginar, desde sempre. Nós fomos criados, educados como machos, os machos da espécie. Mas as fêmeas da espécie têm uma doutrina, têm uma visão social, religiosa completamente diferente. Mas quando a gente pensa em fantasia, tem algumas que são inclusive incentivadas, permitidas, os sonhos. Né? Sonhar positivamente, almejar, conquistar algumas coisas, achar que, né, a vida pode ser melhor, são sonhos. Né? Na verdade, são fantasias. O problema é que quando se trata de perceber a sua sexualidade, repito, não é sexo, mas a sua sexualidade, então fantasiar é problemático. Se a gente pensar lá na década de 70, eu passei por ela, existia até material que hoje é classificado como pornografia, se entenda num tom muito pejorativo, que eram chamadas de revistas masculinas. Nunca existiram revistas femininas. Revistas femininas era moda, era, enfim, casa. Mas revistas, quando se referia a revistas masculinas, estava se falando de revistas com pornografia, com mulher nua, etc, etc. Isso demonstra, assim, cabalmente, a gente não precisa nem ficar discutindo muito, o quão é diferente a ideia de uma educação voltada para os homens da educação voltada para as mulheres. Porém, nos estudos de Freud mesmo, falando sobre a sexualidade em todas as idades, desde a infância, a gente precisa perceber que fantasiar é seu domínio. Não importa quais sejam as suas fantasias. E é normal, é sinal de uma mente em equilíbrio, quando você, óbvio, distingue a fantasia da realidade, mas também não se culpa por elas. Não vive traumas, não cria traumas em relação ao que você percebe ou como realidade e o que você fantasia. Tentem entender, tentem compreender, buscar se aprofundar no porquê que a sociedade trabalha tanto em cima de um controle, principalmente das mulheres, sobre o que elas fantasiam. Fantasiar significa se libertar, fantasiar significa se permitir. E, infelizmente, essa permissividade para as mulheres não existe. Vamos tentar modificar um pouquinho a nossa visão
sobre o que são fantasias, o que é pornografia, o que é realmente danoso e o que muitas vezes favorece o bem-estar, auxilia no processo de bem-estar, para que a gente não cometa o erro de simplesmente perpetuar hábitos e costumes que não nasceram de ideologias do bem, de ideologias de saúde, não. Nascem de projetos de domínio, de poder, nascem de uma necessidade constante de reduzir o outro à submissão. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, para que a gente possa ter uma sociedade, talvez um dia, em algum momento, um pouco mais justa, um pouco mais correta, um pouco mais real. Um forte abraço.